Das ONGs que investiga a atuação de entidades não governamentais na Amazônia. Ela ouviu líderes indígenas na última reunião. O cacique da aldeia Bragança, Miguel dos Santos, afirmou que as ONGs são uma verdadeira pandemia e que querem modificar o modo de vida dos povos originários. Acompanhe essa denúncia desse cacique. As ONGs chegaram na nossa região com aquele papo doce de uma vida maravilhosa para o nosso povo. Aonde chegavam, eles logo implantavam na cabeça do povo, criando um livrito aqui, um livreto para ensinar como que seria a nossa vida dentro da floresta. Um livreto de uma ONG para ensinar os indígenas que moram naquela região desde sempre como eles deveriam viver, como eles deveriam proceder. Isso não é só prepotência, tem outra intenção por trás disso. Aliás, uma outra liderança indígena fez críticas sobre a atuação das ONGs na região amazônica e disse que os povos indígenas são massacrados diante de órgãos não governamentais. Acompanhe. Muitas coisas ainda vão sair dessa cortina de fumaça que faz com que nossos povos sejam massacrados, sejam humilhados e mortos diante de órgãos não governamentais, que se diz cuidar do índio, que se diz proteger os direitos de nós indígenas, mas, na verdade, isto é uma falácia. Uma falácia. Povos massacrados por atuação de algumas organizações não governamentais, entre elas algumas estrangeiras que vendem a ideia que querem no mundo e massacram a imagem brasileira sem ter razão, pelo depoimento que a gente viu aí dos próprios indígenas, que obviamente são os que interessam nessa história, os que conhecem a realidade. Bom, no final a gente também tem aqui um trecho do presidente da CPI das ONGs, o senador Plínio Valério, que falou sobre a importância dos relatos para a comissão. Acompanhe. Essas ONGs, elas se auto-intitulam, éticas, politicamente corretas. Elas se auto-intitulam e acham que com isso lhe dão o direito de pregar mentira e de inventar essas falácias todas. Aliás, só para mencionar, um dos próximos a serem ouvidos na CPI das ONGs é o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que quando esteve recentemente aqui no Direto ao Ponto, fez uma série de pontuações da atuação nociva dessas organizações não governamentais, sobretudo as estrangeiras, na Amazônia. Importante observar esse ponto, porque nós estamos falando de uma riqueza brasileira em que há um olho gigantesco de parte do mundo e do que se pode chamar do mundo organizado. Isso não é um elogio, tá? Do mundo organizado sobre as riquezas amazônicas. A gente viu denúncias claríssimas e muito fortes aí de indígenas demonstrando qual é realmente a atuação de boa parte dessas organizações não governamentais. Ninguém aqui está fazendo campanha contra a ONG, a gente está fazendo campanha contra a ONG ruim, ONG que não honra o nome, porque ONG é um negócio bacana, a sociedade organizada que vai lá e ajuda, enfim, atua no processo. Mas não é isso que a gente está vendo nesse caso especificamente. E a reclamação que os indígenas fazem é extremamente necessária para entender e, obviamente, depois ter a força do Estado para preservar não somente os indígenas, também amazônicos, povos ribeirinhos, de uma atuação nociva e deletéria por parte de ONGs que não estão preocupadas nem com o meio ambiente, nem com os indígenas.